Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje, pessoal, vamos falar sobre os operadores aritméticos que eu temos no Java aqui, ó, que é sinal de mais, de menos, multiplicação, divisão, né, que me dá o quociente da divisão, e o porcentagem, que me dá o resto da divisão. E os operadores relacionais, né, maior, menor igual, diferente e igual. Então, esses são os operadores relacionais, esses são os operadores aritméticos. Sempre que você usa os operadores relacionais ou aritmético, você sempre tem dois operandos e você tem uma resposta, certo? Os operandos, tanto os operadores relacionais como os operadores aritméticos, podem ser variáveis, literais e métodos, né? Você pode encontrar dentro desse contexto. Então, eu vou trabalhar primeiro com literais e vou trabalhar com os dois aqui para você entender. Tá? Vou primeiro trabalhar com variáveis, certo? Então, mas antes vou trabalhar dessa forma primeiro, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma variável int x, né? Recebe 2, e uma variável y, que recebe também 2, tá? Então, eu vou criar uma variável também do tipo inteira, z, que eu posso falar que z recebe x mais y. Então, veja que eu estou usando um operador relacional, pode ser qualquer um desses aqui, ó, não me importa, tá? Onde os dois operandos são variáveis. São variáveis. Essa é uma possibilidade, certo? Eu também posso trabalhar de forma que os dois operandos sejam literais, né? O que é literal? Literal é quando você digita o dado diretamente dentro do código-fonte. Então, se eu falar assim, ó, x recebe 5 mais 2. O que é esses 5 e 2? São chamados de literal. Qualquer tipo de dado que eu faça, que eu digito ele diretamente dentro do meu código-fonte, ele é chamado de literal. E aqui vamos abrir um parêntese. Quando você escreve essa literal diretamente dentro do código, e aí nós temos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, colocar aqui embaixo, tá? Todo número, ou seja, toda literal número é tratado no Java como um int, como um tipo int, tá? Da mesma forma que toda literal que você coloca todo número fracionário é tratado como um tipo double, né? Tudo entre aspas, tudo entre aspas duplas é tratado no Java como o tipo string, que eu não mostrei, não trabalhei ainda com vocês ainda, explicitamente, né? E tudo, entre aspas, simples, é tratado no Java como tipo char, né? Então, isso você tem que saber. Então, na prática aqui, eu estou somando dois inteiros e está me resultando um inteiro, certo? Então, os operadores, a princípio, é interessante, né, e para que você não tenha problema, que eles sejam do mesmo tipo. Então, isso aqui é uma literal do tipo inteiro, isso aqui é literal do tipo int. Então, a resposta vai ser um int. E aí eu quero que você leve em conta que quando você mistura, né, tipos, e esses tipos sendo compatíveis, você pode ter problemas. Vou voltar aqui, ó, vou pegar essa apresentação que você já viu em outras videoaulas, tá? Onde ele mostra os sete, né, tô me confundo, são oito tipos primitivos que eu tenho no Java. Byte, short, int, long, float, double, char e booleano. Isso aqui é o consumo de memória dele, ou seja, quanto de espaço de memória esse tipo precisa. Ou seja, quando você cria esse tipo, quanto de memória ele consome. Então, veja que o byte, ele consome 8 bits. O short, ele consome 16 bits. Tá? Aqui tem as nomenclaturas. Para você fazer essa operação aqui, ó, no Java, né, os tipos precisam ser iguais. Se os tipos não forem iguais, ele precisa converter os tipos de forma que eles sejam iguais. Então, se eu pegar e fazer bem, se eu pegar e fizer assim, vou dizer aqui que o x vale 2, né, um tipo inteiro, né, e o short, eu vou criar um short, vou falar aqui y, e ele vale 4. Quando você faz isso,
né, na prática, e agora você fala que Z recebe X mais Y, eu estou fazendo a operação aritmética entre tipos diferentes, mas compatíveis. Por debaixo do pano, o que ele faz para fazer essa operação? A operação, obrigatoriamente, tem que ser com variáveis do mesmo tipo, ou seja, com o mesmo tipo de dado. Como isso aqui é short, isso aqui é int, ele automaticamente vai converter isso aqui para tipo int para depois somar. O que ele faz é implicitamente converte o tipo y para tipo int e depois soma, né? Tanto, ou seja, a resposta disso aqui, apesar de você somar um inteiro com o for, ele vai retornar para mim uma resposta inteira do tipo int. E uma resposta do tipo int vai consumir um espaço, vai precisar de um espaço de 32 bits para ser armazenado. Isso que eu estou falando para você é verdade, tanto é que se você pegar e falar bem assim, ó, eu quero que você guarde a resposta do x mais y dentro do próprio y. Veja que ele me dá erro. Por quê? Porque quando você colocou um inteiro e um tipo short para fazer uma operação aritmética com ela, ele vai converter aquele tipo menor para o formato do tipo maior. Então, aqui vai ser, na prática, ele converte esse y para inteiro internamente, né? E ele vai somar um inteiro com outro inteiro. Então, a resposta vai ser inteira. E aqui não cabe, dentro do y, não cabe um dado do tipo int. Por isso que ele está me dando erro. O contrário, não teve problema nenhum, né? Porque na prática ele converteu o y aqui para inteiro. Você se soma um inteiro com outro inteiro e você armazena no inteiro. Então, é esse cuidado que você tem que ter quando você coloca operandos de tipos diferentes, mas tipos que são compatíveis, né? Então, você tem que tomar esse cuidado adicional, certo? Da mesma forma que se você somar, né? Se eu pegar e falar bem assim, ó, vou pegar aqui, ó, eu vou falar int recebe x recebe 2, float y recebe 3,2. Tá? Esse F aqui, ó, pessoal, eu tenho que colocar porque toda literal que você coloca aqui no texto, né, no código-fonte, ele é tratado, ou toda literal tipo fracionária, ele é tratado como double. Ao ser tratada como double, eu coloco o F para ele fazer a conversão automática para tipo float. Porque se eu tirar aqui o F, ó, ele me dá erro. Porque toda literal de ponto flutuante, ele trata como tipo double. E double não cabe dentro do tipo float. Então, eu uso o F para fazer o processo de conversão automática para mim. E aí, quando você faz isso aqui, ó, x recebe x mais y. Olha o que me acontece. Ele me dá um erro. Por que ele está me dando erro? Porque dentro desse modelo de precisão aqui, ó, apesar de float e int serem do mesmo tamanho, aquele que promove maior precisão seria o tipo float. Então, o que ele faz? Ele pega aqui o meu x, que é do tipo inteiro, converte para float, depois soma com esse y, que é do tipo float, e a resposta vai ser um float. Só que um float eu não posso guardar dentro de x, que é do tipo int, por isso que ele está me dando erro. Mas se eu colocar aqui y, você vai ver que ele vai funcionar. Ó, tá vendo? Não me dá mais erro. Então, essa é a lógica que você tem por trás disso aí, pessoal. E você lembre dessas exceções e dessas lógicas para que você consiga tratar isso, tá? E aí, quando a gente fala de métodos, aqui, ó, vou voltar, vou deixar isso aqui como x, né? E eu vou criar aqui um novo método, não vou explicar ainda, não é o momento para a gente explicar como é que se constrói um método, mas eu vou criar aqui rapidinho, só para mostrar para você aqui que eu consigo fazer isso. Ó. Teste, eu vou pedir para esse método me retornar 5. Como eu digitei aqui 5, uma literal que diretamente no código, o sistema vai tratar ele como inteiro. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. X recebe o próprio X mais teste. Ah, como é que eu posso somar um número com um método? E eu posso fazer isso porque esse método, ao ser executado, vai me retornar quanto? 5. Então, é esse 5, que é um inteiro, que estou somando com esse inteiro de x, que vale 2. Então, por isso que eu consigo fazer isso. Beleza? Então, por isso eu posso colocar um operador que teste. Então, quando você faz uma operação utilizando operadores aritméticos,
Os operandos podem ser variáveis, podem ser literais, pode ser métodos. Pode ser uma variável literal, uma variável método, uma literal e uma variável, duas literais, uma literal, um método. Você pode fazer uma salada aqui que você quer. Tá ok? A mesma coisa se aplica a operadores relacionais. Quando você usa operadores relacionais, naturalmente, vou apagar aqui, vou deixar esse aqui, que eu acho que vou precisar dele. Você usa operadores relacionais geralmente em expressões. Aqui, eu posso usar uma expressão, vou deixar aqui, eu acabei apagando o que eu não queria. Voltar aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, se, vou criar duas variáveis, do jeito que estava aqui, ó, x e y. São do mesmo tipo, ó. Então, eu posso colocar aqui, ó, se x é igual a y. Veja que eu estou usando este operador relacional aqui, de igualdade. Tá? Se sim, eu vou pedir para ele mostrar para mim a mensagem sim. Se não, se forem diferentes, eu vou pedir para ele me mostrar a mensagem não. Ó, sold. Não. Ó, veja que eu estou fazendo aqui. Os operandos dos operadores relacionais são variáveis. Posso colocar, se eu quiser, eu posso colocar literalmente uma literal. E ele também funciona. Esse amarelozinho aqui, ele vai falar assim, ó, se o 5, como você colocou diretamente a literal, a minha ideia está fazendo pré-processamento, ele já viu que isso aqui jamais vai ser executado. Ele só está me chamando a atenção. Por isso que ele subiu essa linha de amarelo aqui. Tá? Mas não dá erro. Ó. Se eu pegar, salvar e compilar aqui o código, ó, ele vai compilar normalmente. Ó. Javac, prog1.java, Java prog1. Falou que não, né? E naturalmente 5 não é igual a 7. Tá? E aqui eu posso colocar isso aqui. Ó. Eu posso vir aqui no lugar do 7 ou no lugar do 5, eu escolho e vou colocar aqui. Estou comparando, né, esse número com esse aqui. Isso aqui é inteiro, tá? Lembre-se que quando você digita um código, um texto, né, um dado diretamente dentro da fonte, se ele for número, ele é tratado como int. Posso fazer isso por quê? Porque quando você for fazer essa comparação, primeiro ele vai executar isso aqui. Ao executar isso aqui, ele vai me retornar quanto? 5. Aí ele vai comparar 5, isso é igual a 5. É igual, né? Ele vai mostrar aqui para mim na tela o sim. Ó. Javac. Já, me mostrou sim. Tá ok, pessoal? Então era isso. Até a nossa próxima videoaula.